Amém. Glória e honra, toda a glória, toda a honra deve ser dada ao nosso Deus. Bom dia a você que está aqui com a gente, que está aqui nos assistindo hoje, nesta manhã de domingo, onde nós viemos aqui para celebrar a Deus. Como eu disse na terça-feira, é um momento totalmente diferente para todos nós, momento de aprendizado para todos nós, mas eu sei que, de fato, eu creio de todo o meu coração que Deus está no controle. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que o Espírito Santo de Deus, Ele muito falou comigo durante esses dias. Vendo tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, o Espírito de Deus, Ele me incomodou a me lembrar, na verdade, deste texto. E se você pode acompanhar, você pode ler junto comigo, ou você pode apenas me ouvir, é o Salmo 46. Antes de eu ler, eu quero orar, pedindo para que Deus, neste momento, como até agora Ele conduziu aqui nesses dois louvores com a pastora Kátia, que o Senhor possa falar e conduzir também essa minha fala neste momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por mais esse momento tão precioso que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na casa do Senhor, mesmo num grupo pequeno, mas unidos com um grupo maior em sua casa, em sua residência. Olha para nós, Senhor, olha para o mundo, olha para o planeta Terra, olha para cada necessidade de cada família, de cada pessoa. Eu sei que nada mesmo escapa ao teu controle. Tudo acontece segundo a tua permissão. A tua palavra ela é poderosa, a tua palavra ela nos ensina isso. A tua palavra é libertadora, reveladora, e eu creio nisso. Agora eu te peço em nome de Jesus, fala com a gente, fala conosco. É a minha oração, desde já te agradecendo. Amém e amém. O Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso auxílio sempre presente. O salmista faz questão de dizer sempre presente, na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais, a tradução mais antiga, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. E aí ele termina como começou e como ele se comportou
em todo o Salmo de número 46. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é a nossa torre segura. Eu queria dizer algumas coisas a respeito deste salmo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a maioria das pessoas que conhecem o Salmo 46, eles identificam este Salmo 46 como a fonte de inspiração que o nosso irmão Martinho Lutero ele teve como composição do hino Castelo Forte ao Nosso Deus. A maioria das pessoas fazem referência que ele utilizou deste salmo para compor essa canção, este hino que se tornou tão conhecido de todos os cristãos nessa terra. Uma outra coisa que eu vejo aqui neste salmo é que o tema predominante deste salmo é o seguinte: aconteça o que acontecer, aconteça tudo ao nosso redor, se Deus ele está com a gente, se Deus ele está com o povo de Deus, isso faz com que o povo de Deus viva feliz e consiga viver em segurança sob as mãos desse Deus. Uma outra coisa a ser dita desse Salmo 46, que é muito provável que este salmo aqui, o contexto histórico que tem equivalência com ele, o paralelo que existe neste salmo com um acontecimento histórico, algo que aconteceu no seio do povo de Deus ou no meio do povo de Deus, foi aquela ocasião em que Deus ele livrou a Jerusalém das mãos do rei, das mãos do povo assírio, quando Ezequias, na verdade, ele orou a Deus diante do grande poderio do rei assírio. E não só o poderio de guerra, mas diante de tanta soberba demonstrada pelo rei, pelo povo, diante de tantas conquistas que eles haviam realizado, tantas conquistas que eles tinham alcançado. E essa história aqui, esse contexto histórico, ele na verdade, ele é citado no livro de 2 Reis, no capítulo 18, no capítulo 19. Depois você olha com calma, já que nós estamos em isolamento social, você tem bastante tempo para ler. Também no livro de Crônicas, no capítulo 32, e o profeta Isaías, nos capítulos 36 e nos capítulos 37, ele faz essa narração deste agir divino para socorrer o povo de Deus. Uma outra coisa, um outro fato importante, é que talvez, e provavelmente o rei Ezequias, por ser poeta, foi ele que, na verdade, existe uma possibilidade grande de ter sido ele o escritor deste salmo. E não só deste salmo, mas dos dois salmos subsequentes, aqueles que estão na sequência, o Salmo 47 e o Salmo 48, que são originários desse mesmo contexto histórico. Tanto o Salmo 46, como o 47, como o Salmo 48, eles narram então esse triunfo do povo de Deus por uma ação sobrenatural de Deus em favor deles contra o inimigo. E como eu afirmei no começo, a ênfase desse salmo é exatamente esta. Quando a gente olha aqui para o salmo, a gente vê que o salmista emprega para este salmo esta situação, esta verdade, que Deus é Deus conosco, que Deus é Deus presente, seja a situação que for. Aconteça o que acontecer ao nosso redor, Deus é Deus. E a gente começa a perceber isso como exemplo logo de cara. No verso 1 ele faz uma afirmação: Deus ele é o nosso refúgio, Deus ele é a nossa fortaleza. E no versículo 5,
quando ele já faz referência à cidade, quando ele faz referência a uma cidade que está sendo sitiada por inimigos, ele faz uma afirmação maravilhosa, uma afirmação de quem de fato crê no Deus a quem serve. E ele fala assim: Deus está no meio da cidade. E se Deus está no meio da cidade, essa cidade não será abalada de modo algum. Ainda que a gente olhando a força do inimigo, olhando a circunstância, a gente pensa: poxa, não existe escape, não existe como, não existe o porquê, não existe como a gente afirmar que existe para a cidade e para o povo um escape em relação a isso. Mas Deus está no meio dela. E aí ele diz assim: ela não será abalada, louvado seja o nome de Jesus. O verso 7 ele fala assim: o Senhor dos exércitos. Ele repete: o Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor que guerreia nossas guerras, o Senhor que é o melhor estrategista que existe, diante do melhor dos melhores, diante do Naamã, por exemplo, que era o estrategista de guerra. Deus, ele supera todos os estrategistas de guerra. Ele fala: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu acho lindo essa afirmação do Deus de Jacó está conosco. Quando a gente olha para o histórico de Jacó, tanta enganação, tanta coisa errada, tanta coisa que ele fez que não condizia com o fato dele ser daqueles que eram da herança de Deus. Mas um dia Jacó se arrependeu, o nome foi trocado, Jacó por Israel, mas ele faz questão de dizer: o Deus de Jacó está conosco. Se existe arrependimento, Deus de Jacó é com você, Deus de Jacó é comigo. E por último, no verso 11, ele faz questão de terminar o salmo dizendo: o Senhor está conosco. E ele repete: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra coisa aqui que o salmista ele enfatiza de um modo direto, de um modo claro, é que o quanto faz a diferença para mim, para você, para nós, para todos, o quanto faz diferença confiar de verdade em Deus. Quando a gente percebe a mudança do contexto, a mudança da circunstância na nossa cara, bem diante dos nossos olhos, bem diante da gente, como faz diferença nessa situação onde a gente olha e se sente tão limitado quanto esse processo todo. E eu digo isso não só referente ao momento atual, mas referente ao momento individual de cada um. Quando as coisas parecem que fogem do nosso controle, quando as coisas realmente parecem não, elas fogem do nosso controle. E diante disto a gente percebe o quão pequeno e quão ínfimo nós somos diante da grandeza do processo que se deu contra a gente. Mas o salmista mostra o quanto isso faz diferença quando a gente confia em Deus. Quando a gente olha para o Salmo 46, a gente percebe que o salmista ele mantém um foco. Quando a gente olha para esse salmo, a gente percebe que ele não tem nenhuma divisão dentro da alma dele, dentro daquilo que ele crê, naquilo que ele espera de Deus, naquilo que ele espera de si mesmo. Ele não tem de forma alguma nenhuma divisão. Ele não iria olhar para os momentos de transformações, para os momentos de dificuldades, com um olhar cético, com um olhar achando que Deus o abandonou, com um olhar achando que Deus se esqueceu dele. Não, ele olha para Deus na única certeza de que Deus é o seu refúgio, de que Deus é a sua fortaleza. E algumas lições esse salmista ele nos ensina. E a primeira lição que ele nos ensina é que você precisa ter dentro do seu coração essa mesma certeza, essa mesma convicção de que Deus ele é o nosso refúgio, de que Deus ele é a nossa fortaleza. A palavra refúgio aqui no Salmo 46, ela carrega em alguns momentos significados diferentes. Aliás, o contexto ou o significado da palavra, ela acaba apontando sempre para Deus, mas no versículo 1, quando ele diz assim: Deus é o meu refúgio, essa palavra refúgio nesse verso 1, ela carrega esse significado de abrigo mesmo. Alguém que me esconde, como Jesus disse quando chegou em Jerusalém chorando, vendo
todo o pecado em Jerusalém, todo o afastamento de Deus que Jerusalém demonstrou, os seus habitantes, os seus religiosos, o povo, em relação ao cuidado que Deus gostaria de ter com eles, o carinho, a intensidade que Deus queria dar a eles. Na verdade, essa palavra aqui é abrigo. Jesus disse assim: quantas vezes eu quis te agasalhar debaixo do meu cuidado, como a galinha, ela acalenta, ela protege os seus filhinhos, os seus filhotes. Então, esse verso 1, ele carrega esse significado. Essa questão de ser um abrigo na rocha, onde a gente de fato possa nos esconder, ou possamos nos esconder. Atrás de uma rocha, onde existe a proteção contra algum tipo de coisa que venha nos atingir. Já no verso 7, 11, a ideia contida, inclusive na Bíblia que eu estou hoje, na nova versão internacional, o verso 7 ele fala que o Senhor dos exércitos, e no 11 a mesma coisa, está conosco. Ele repete o mesmo verso no 7 e no 11, e o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A ideia aqui então contida é de uma torre alta, de uma fortaleza, onde ali você não consegue ser atingido pelo seu inimigo. Mas nos dois casos, nos dois significados da palavra, o que o salmista deixa claro é que Deus é refúgio, que Deus está com a gente, que Deus é a nossa fortaleza, é Ele que nos sustenta e nos sustentará em qualquer circunstância. Às vezes é difícil a gente crer nisso como seres humanos que somos, porque na verdade, eu sempre digo isso aqui na nossa igreja, que a gente se sente muito confortável quando nós temos o controle da situação, mas é uma coisa estranha, porque nós que pregamos o Evangelho, nós que encontramos com a verdade deveria nos libertar nesse sentido, de que pelo contrário, quando nós dependemos de Deus, e a nossa vida depende apenas e tão somente dEle, é que nós deveríamos estar seguros de fato. Agora aqui a ideia é que Deus estará conosco, mesmo quando a gente observar ao nosso redor que tudo está desmoronando. É isso que ele diz no verso 2, né? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam precipitados para o mar, ainda que tudo ao nosso redor seja algo que a gente não compreenda, ou seja, seja algo fora do natural, fora daquilo que nós fomos acostumados. Ele diz assim que Deus, Ele estará com a gente. Outra coisa que eu vejo aqui nesse salmo, e para mim isso fica muito claro na minha cabeça quando eu leio esse salmo, é que se Israel tinha, Jerusalém, o povo de Deus tinha alguma coisa a se vangloriar, esse se vangloriar, esse ato de se vangloriar, ele não tem nenhuma conexão com aquilo que é fundamentado na terra, nas coisas da vida, da vida humana. Pelo contrário, ele tinha a única forma, o único jeito, a única maneira de se vangloriar é que ele tinha a certeza que ele tinha um Deus verdadeiro, que lutava a sua guerra contra tudo e contra todos. Essa era a certeza do salmista. Agora, gente, uma coisa importante, o salmista também aqui, ele nos ensina que nós devemos carregar essa certeza dentro da gente, porque simplesmente pelo fato de existir uma afirmação na palavra, de que Deus é conosco, que Deus é nosso refúgio, o que o salmista nos ensina, para que Ele realmente seja o nosso refúgio, de verdade, eu preciso demonstrar na prática essa fé, essa confiança em Deus. De verdade, para que Ele possa operar, eu preciso realmente crer nisso. Ele fala de tribulação. O Senhor está conosco nos momentos de tribulação. O significado dessa palavra tribulação aqui, ela tem um significado de uma pessoa que está totalmente encurralada, de uma pessoa que olha para o lado, não vê saída, olha para o outro lado, também não vê nenhuma saída. Talvez eu possa aqui lembrando, na verdade, aquilo que aconteceu com o povo de Israel, fugindo de Faraó. Ele olha para trás e vê ali Faraó com o seu exército, em seu encalço, tentando e visando a destruição do povo de Deus. E quando ele olha em todo lado, de frente, ele não vê nada.
Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus que é capaz de abrir o mar diante de nós, para que a gente possa atravessar todos os nossos problemas e vencê-los em nome de Jesus. Então essa palavra tribulação, ela carrega esse significado de alguém que está vivendo esse momento encurralado diante de uma situação contrária. Mas o que este salmo, de um modo geral, ele tem nos dizer é: se aquiete, se aquiete, acalma a tua alma, fique quietinho, não temas nada, a terra pode mudar. Aliás, é isso que ele diz: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes eles se abalem, mesmo assim nós devemos confiar. Aconteça o que acontecer, Deus está com a gente. O verso 3, quando ele fala de águas, quando ele diz aqui a respeito de águas que vão ser tumultuadas, elas podem se tumultuar, elas podem espumejar, ele está dizendo das nações. Ele está falando exatamente sobre nações. A gente, estudando o livro do Apocalipse, a gente aprende que águas, eles carregam no seu simbolismo, ela carrega no seu simbolismo, melhor dizendo, esse significado de nações, de gente, de povos. E ele diz assim: ainda que tudo isso aconteça, ainda que as nações elas se inquietem, ainda que as nações elas se tornem nações contra nós, cheio de fúria contra nós, o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio. Uma outra lição aqui, gente, que eu vejo que o salmista ele nos mostra, é que a despeito das circunstâncias, Deus é o nosso rio de alegria. Deus é o nosso rio de felicidade. Isso vai do verso 4 ao verso 7. Aqui também os estudiosos fazem menção que talvez aqui a cena, ela tem uma referência à cidade de Jerusalém cercada pelos assírios. Quando o rei mandou os seus representantes a falarem com o rei Ezequias, e num determinado momento, eu me lembro aqui agora, que chegou o momento em que o povo em cima do muro, e eles começaram a falar numa língua em que o povo entendia, e aí os representantes do rei diziam: não falem nessa língua, não, nós estamos falando aqui. Ezequias, não adianta Ezequias dizer para vocês que o Deus de vocês vai socorrer vocês, que o Deus de vocês vai livrar vocês. Olhe para tudo que nós conquistamos, olhe para tudo que nós fizemos, olhe para tudo que o nosso exército conquistou. Por um acaso os deuses dessas nações tiveram a capacidade de livrá-los? Então não deixe Ezequias mentir para vocês. E o povo então, ouvindo tudo isso, e Ezequias tinha dado uma ordem para que ninguém dissesse nada. Só que Ezequias ele vai orar diante de Deus, ele vai orar diante do Senhor, ele pede a ajuda do profeta. Eu também me lembro que na oração que Ezequias faz, num momento na oração dele que eu acho algo muito importante, Ezequias ele diz assim: Senhor, eles estão dizendo que os deuses das outras nações não puderam livrá-los. Eu sei que isso é uma verdade, mas os deuses deles não é comparado e não pode ser comparado com o Senhor, porque os deuses deles não são deuses de verdade, quanto o Senhor é um Deus de verdade. O que existia aqui, e provavelmente quando ele faz menção a esse rio, e a gente estudando um pouquinho o contexto destas guerras de invasão, de cidades sitiadas, a gente descobre que o grande temor de uma cidade em tempos de guerras, melhor dizendo, ela era com que eles ficassem sem água, cercado e sitiado por um inimigo. Porque se eles tivessem o suprimento de água, se eles tivessem, de fato, água para beber durante aquele sítio contra eles, pelos inimigos, eles poderiam suportar os ataques dos inimigos por um tempo e por um período indeterminado. E Jerusalém,
era uma das poucas cidades que não fora construído nas proximidades de rios ou de um rio. E Ezequias, ele construiu um sistema subterrâneo. Ezequias fez esse trabalho de abastecimento que ligava a cidade de Jerusalém aos mananciais de Gion, no Vale de Cedron. E isso vinha até o tanque de Siloé, então a cidade ela era abastecida por água. Mas o que eu gosto de ver aqui nesse salmo é que o salmista, ele, independentemente disto, o que ele sabe, o que ele nos mostra, o que ele nos demonstra, que independentemente da cidade ter água para beber contra o inimigo, ele faz menção quem era o seu verdadeiro rio. Porque ele diz assim, há um rio. Ele começa a falar de mares, de montanhas que são precipitadas aos mares, ele fala de terra abalada, e de repente ele fala, mas há um rio. E esse rio aqui para o salmista, ele sabe que era o rio, que era o único rio que tinha poder de suprir a cada um de nós, a cada um deles com a água que mata a sede de qualquer ser humano. Há um rio que alegra a cidade de Deus. O que o povo de Deus precisa colocar em sua consciência, o que nós precisamos aprender é que nós dependemos de recursos espirituais. A nossa vida em relação àquilo que nós somos como seres humanos, a nossa matéria humana, aquilo que nós vemos, aquilo que nós assimilamos com tanta facilidade, nós não precisamos de recursos espirituais, se a gente for ver assim. Tantas pessoas acham que não, se bem que no fundo, todo mundo precisa de Deus. Mesmo aquele ateu mais severo que existe, mesmo aquele que se posiciona sem nenhuma fé em Deus, no fundo ele não sabe que quem sustenta a vida dele, quem permite ele viver é Deus. Mas aqui o que o povo de Deus precisa saber, que nós, todos nós, eu, você que está aí na tua casa, você precisa de recursos espirituais para viver. Você precisa. E esses recursos, na verdade, sempre virá de Deus. A história nos revela tantas histórias, né? Sendo redundante, do povo de Deus, quando numa situação de dificuldade, buscaram aliança com outro povo. Quantas vezes a nação, eles buscaram aliança com o Egito. E toda vez que eles buscavam essa aliança, eles, na verdade, eles sofriam muito mais. Agora, para que isso pudesse ser uma realidade, para que Deus pudesse ser o auxílio, para que Deus pudesse ser o refúgio, o que eu vejo como aprendizado diante de Deus é que o povo, o rei, a nação, eles deveriam voltar-se para Deus com atitudes de devoção. E o que eu acho assim, meus irmãos, nesse salmo fantástico mesmo, eu já fiz essa referência aqui, é o que nos é dito aqui no verso 5. Existe um contexto de uma cidade sitiada, existe o contexto de uma guerra, existe o contexto de um grande problema, existe um contexto de uma grande insegurança, existe o contexto de uma dificuldade enorme, mas o rei, ele ora a Deus, ele vai até Deus. O profeta Isaías diz para ele que ele poderia descansar, e a conclusão que o rei chega diante disto é que realmente Deus está no meio da cidade. Louvado seja Deus. Deus está com você. Pastor, eu estou passando uma dificuldade enorme. Esses dias mesmo eu recebi um WhatsApp de uma irmã que congrega conosco aqui, pedindo oração. Pastor, estou angustiada, ore por mim. Eu disse, filha, nós estamos orando agora com muito mais tempo para orar do que antes. Durante a noite, durante a madrugada, a gente tem orado às 10 para as 11, e eu quero incentivar você a continuar orando 10 para as 11, né, pastora Kátia? Nós estamos orando, um grande exército, mas as madrugadas também. Então tem gente que está se sentindo angustiado, mas eu estou aqui para te falar em nome de Jesus. Deus está com você. Deus anda com você. A Bíblia fala nesse texto, Deus está no meio da cidade. Aconteceu algo inusitado, algo sobrenatural. Deus socorreu Jerusalém. O profeta Isaías disse ao rei, pode ficar tranquilo, rei. Quem luta a guerra de vocês é o Senhor dos Exércitos.
Não dê ouvidos a toda a arrogância, a toda a prepotência, a toda a soberba do rei da Síria. Não dê, não dê. Porque é Deus que luta a sua guerra. No verso 5, aqui nessa minha tradução do texto, diz assim que Deus nela está e não será abalada. E o final do verso 5 diz assim que Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Desde o romper da manhã. E talvez o salmista faça exatamente referência àquilo que aconteceu, que o profeta Isaías, no capítulo 37, 36, diz para a gente, quando Deus, através e por meio do seu anjo, ele matou 185 mil soldados assírios e mandou Senaqueribe de volta para a sua terra. O texto diz assim: então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, ou na manhã seguinte, só havia cadáveres, porque Deus lutou a guerra deste povo. O nosso Deus, como ele vai dizer no Salmo 48, é o Senhor dos exércitos. Ele diz nesse Salmo 46. No 48 ele diz assim: o nosso Deus é a alegria de toda a terra. Ah, como é bom se alegrar no Senhor. Como é bom a gente poder ter esse relacionamento com Deus de alegria, de paz dentro da gente, no nosso interior. O que o salmista diz aqui, em qualquer momento, Deus é este rio que alegra a cidade. É curioso porque existe um povo dentro de uma cidade que está sitiada, existe um inimigo feroz, existe um inimigo com um contexto e com um currículo maravilhoso no sentido de destruir outras nações, e maravilhoso entre aspas, e o povo está lá dentro da cidade, e aí o salmista diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E ele diz assim: há um rio que traz felicidade, traz a paz, traz a calmaria, e ele diz mais: Deus está com a gente, Deus está no meio da cidade. Uma curiosidade que eu quero dizer para vocês também, que eu estava estudando esse salmo, que a primeira vez que apareceu essa frase, o Senhor dos exércitos, essa menção a Deus como o Senhor dos exércitos, foi quando Ana, no seu maior momento de angústia, clamando a Deus e pedindo um filho, ela se refere a Deus exatamente assim, como Deus, o Senhor dos exércitos, que luta a nossa batalha e a nossa guerra. Uma outra lição, e a última delas, é que o salmista ensina aqui que para aqueles que reconhecem de verdade viver sob essa dependência de Deus, ainda que você não perceba, Deus sempre será glorificado pela tua maneira de viver. Quando existe verdade na gente, quando não existe apenas um ensaio, uma coreografia que queira demonstrar que nós pertencemos a Deus, mas no fundo nós não pertencemos. Não é isso que eu estou falando, e não é disso e sobre isso que eu estou dizendo. Agora, quando existe em você essa verdade de um encontro com o Deus que te libertou, e você reconhece que o seu viver tem que ser, e só acontece nessa perspectiva de que Deus, Ele é o teu Deus, e você vive sob a dependência dEle, você sempre estará glorificando a Deus. Lembrando o contexto histórico aqui, o qual este salmo ele foi composto, os versos 8 e o verso 9, os versos 8 e 9, eles nos lembram do que aconteceu com o exército dos assírios. Soldados mortos, armas totalmente destruídas. E o que é mais curioso é que Deus tinha dito para que Jerusalém descansasse, por meio da boca de Isaías, o profeta. Deus tinha dito exatamente isso. Agora, o que é interessante é que não houve guerra, não houve batalha. Aí eu me lembro, e não tem como deixar de lembrar do que o apóstolo Paulo diz, né, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, que a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta ela não é contra a sangue.
De Gênesis a Malaquias, o que a gente vê é Deus agindo, Deus se revelando, e Deus falando que a misericórdia sempre triunfará sobre o juízo. Mas eu estava vendo esses dias um pastor dizendo, e ele dizia exatamente que tudo isso acontece, a presença de Deus, a graça de Deus, em um cenário onde tudo que acontece, existe guerra, existe espada, existe lança, existe morte. E a partir do Novo Testamento a gente começa a ver algo diferente. Então hoje a gente não vive se matando por conta de uma diferença de opinião. Mas muitas vezes você é perseguido, nós somos perseguidos, e o que eu preciso entender, o que eu preciso compreender é que quem luta a minha guerra, se é que realmente a minha guerra ela é uma guerra justa para o meu lado, Deus vai lutar a minha guerra. Deus vai lutar a nossa guerra. Deus vai lutar a nossa luta. E quando a gente vê aqui no verso 9, como isso tem uma conexão com a história de Ezequias mesmo. Olha o que ele diz no verso 9, gente. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. Eu estava lendo um comentário bíblico que o autor dizia assim, que a impressão que ele tinha é que o anjo do Senhor deixara todos esses vestígios da destruição do exército assírio, do exército inimigo, a fim de que o povo de Deus tivesse a fé estimulada. Lembram de Gideão? Gideão, você vai derrotar o inimigo. E aí Gideão tinha um monte de dúvida no coração. Gideão tinha muita dúvida no coração. Ele pede para Deus que Deus respondesse a ele por meio de sinais que ele mesmo idealizou, ele mesmo proclamou. Deus responde. Mas mesmo assim ainda Deus viu que ele realmente estava inseguro. E aí Deus disse assim, Gideão, já que você está todo inseguro em relação à minha fala, em relação àquilo que eu disse para você sobre as tuas guerras, eu quero que você faça uma coisa. Vá lá e visite de longe o acampamento do inimigo. E quando ele chega lá no acampamento do inimigo, o texto sagrado diz assim que Gideão, ele diz que um guarda chega para o outro, aquele guarda que ia assumir o posto ali do acampamento, e fala, rapaz, eu tive um sonho muito esquisito essa noite. E ele disse assim, que sonho que você teve? Eu tive um sonho que um pão, ele vinha voando, tal qual um bumerangue, e ele dava bem na haste do nosso general de guerra e destruía tudo. E o cara que estava ouvindo o que ele disse assim, isso aí é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão. E ali então Gideão teve a certeza de que Deus estava com ele. Então eu vejo que Deus deixou, né, no caso aqui eu concordo com esse comentarista, que ele na verdade ele deixa isso aqui para que as pessoas pudessem ter em mente o quanto Deus é poderoso. O nosso grande pregador do século XVIII, Spurgeon, ele disse assim uma certa oportunidade, fazendo referência a este salmo, que todas as vezes que nós lêssemos a história, não só deste salmo, mas a história de livramentos que Deus deu ao seu povo, nós deveríamos fazer tendo na nossa mente a imagem deste salmo. Lembrando deste salmo, que todas as vezes que nós lêssemos os jornais, todas as vezes e hoje no nosso tempo que a gente vê os telejornais na televisão, no celular, em todo lugar que a gente tem acesso hoje, nós deveríamos fazer tendo essa história soando em nossos ouvidos, de que Deus é o Deus que luta as nossas guerras. E aí o verso 10, ele diz assim, né? O verso 10. Aquietai-vos, parem de lutar. A nova versão internacional. Literalmente, significa o seguinte aqui: não mexam em nada. Não botem a mão em nada, não façam nada que vocês achem que poderão ajudar a Deus. Não, se aquietem, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. Não permitam que no coração de vocês existam esse espírito que vai contra esse agir de Deus, mas pelo contrário, permita que no coração de vocês exista sempre esse espírito de adoração, de saber que Deus é Deus, que Deus é o Senhor na nossa vida. E quando nós temos esse espírito, como eu disse no início dessa lição, isso nos leva de modo espontâneo
a adorar a Deus, a glorificar a Deus. Que em nosso silêncio, como diz aqui, aquietai-vos, que meu silêncio, que no teu silêncio, que no nosso silêncio, possa existir de fato essa expressão de fé, essa expressão de amor, essa expressão de gratidão por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Que possamos adorar o nosso Deus e celebrá-lo com toda a verdade. E antes de passar para o pastor Ivaldo, eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte: sabem o que é o melhor de tudo? O melhor de tudo na vida é saber que Deus está conosco. O melhor de tudo na vida é saber que Deus jamais nos abandonará. O melhor de tudo, como diz aqui no Salmo, é saber que independentemente do caos ao nosso redor, independentemente da situação ao nosso redor, da dor que muitas vezes nos faz gritar, independentemente disso, tudo isso não vai poder fazer calar a nossa voz e o nosso grito e a nossa verdade que nós carregamos dentro da alma de dizer tal qual o salmista. E essa é a minha oração, que você aprenda isso nas suas experiências com Deus de verdade. E o salmista diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, é a nossa fortaleza. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.